Bom dia, terceiro ano. De sociologia de vocês, como a gente já tinha terminado o conteúdo, vou passar só uma revisão, tá? Básica para vocês. E aí, caso tenha dúvida, vocês tiram a questão de dúvida na aula, nos próximos encontros. Quando a gente fala da questão do primeiro capítulo, a gente falou sobre Marx e os problemas da ideologia. Quando a gente fala em ideologia, a ideologia a gente tem que lembrar que é um conceito complexo, é uma análise sociológica. Se for pensar numa análise sociológica, eu vou ter uma vertente muito grande de diferença. Então, quando a gente fala, a questão é designar as ciências dos fenômenos mentais. O que seria isso? Quando a gente fala dessa questão, é aquele que fala do fim da história, esse conceito, né, que considera a questão do mundo, os conflitos sociais, que estão em cada um, cada vez mais presente, né, que tem sido um sinal da humanidade ao longo do tempo, que seria a questão para os objetivos, a ideologia, aquilo que é meu, aquilo que eu penso, o ideal, é o certo, é o errado. Então a gente vê nesse discurso de realidade, de materialismo, palpável, tangível. Quando a gente fala dessa propriedade na visão do Durkheim, o Durkheim ele não vê isso, ele vê como um conceito de ideologia que adquiriu e que merece uma atenção maior, que é o tratamento da questão que surgiu pós-marxismo, que deu o conceito dessa ideologia alemã de Marx, que traz a questão da falsa consciência, né? Que ele traz essa visão de resultado de uma posição de classe. Hoje não importa o que eu vou fazendo, mas eu vou atingir aquilo que eu quero. Então são características de mudança. Então, se a gente pegar cada pensador, ele vai ter uma forma diferente de empregar essa ideologia. O que é ideologia? Aquilo que eu vou buscar, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho como forma. Alguns acham que é uma utopia, porém, outros têm isso como metas. Aí a gente falou posteriormente dos movimentos sociais. O que é um movimento social? Eu não posso falar que são movimentos das minorias simplesmente, porque existem minorias, né? Mas existe uma minoria de pessoas, como eu falei posteriormente, a questão do médico. O médico é uma minoria, porém não é uma minoria que não é vista de uma forma boa na sociedade. Quando a gente fala nessa questão, a gente fala de uma minoria com a questão política, a questão de classe, a questão de posicionamento. Então, quando eu falo nesses movimentos, ele tem o princípio que são grupos organizados que mobilizam, que pretendem intervir no modo social, que eles buscam alguma coisa, eles buscam as pessoas que fazem parte de grupos com um conjunto de valores. Então, eles buscam mostrar para a sociedade, para a maioria, que eles estão ali, tá? Que eles estão querendo uma visão, eles estão querendo igualdade de direitos, eles estão querendo uma formação política, uma participação política, eles querem estar institucionalizados também, porque muitas vezes alguns grupos são excluídos do Estado de Direito, né? Então é o que eles querem quando a gente fala nesses movimentos de minoria. E os direitos das minorias, que a gente fala que foi a nossa aula 5 e 6, que no mundo globalizado, né, a gente perdeu-se muito a questão do poder, né, o poder, na verdade, não é que perdeu a questão do poder, é que alguns grupos foram se perdendo a visibilidade, os direitos. Então, quando a gente fala nesses direitos da minoria, é a luta por ter a igualdade perante vou dar algum exemplo, que é a questão do racismo, do machismo, da homofobia, da intolerância religiosa. Esses grupos hoje lutam para ter uma visão igualitária na sociedade, porque os direitos deles não são igual. Por mais que fala, a sociedade não é racista.
Mas se a gente for pegar para ver, ainda tem uma diferença muito grande entre o branco e o negro na sociedade. A gente fala, a sociedade hoje tem um posicionamento igual com mulheres e homens. Mentira, porque se a gente pegar salário, profissão, classe social, o homem ainda está né, está ainda superior ao da mulher, mesmo tendo a mesma capacidade, fazendo a mesma coisa, e muitos cargos ainda tem muito pouca mulher. Então, o que busca esses direitos da minoria é exatamente a busca por essas igualdades, o respeito de forma igual e uma forma de crescimento que possa crescer na sociedade, que deixe de ser discriminado e que tenha proteção contra qualquer tipo de discriminação, ou violência, a rejeição, que deixam de ser excluídos, que não tenha dessas visões muito latente na sociedade hoje é a questão do feminicídio, né? A questão do homem que traz essa visão de julgamento de relações. Ele é o supremo, ele tem e acaba chegando ao extremo da violência aí, muitas vezes levando a mulher ao óbito. Então eu só dei uma passada dessas tendências, tá bom? E aí a gente vai no decorrer desses encontros tirando as dúvidas que foram surgindo